Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre o Mês Nacional do Júri, que tem o objetivo de acelerar processos envolvendo crimes contra a vida. Veja também, ESMEC cedia seminário internacional sobre direito ambiental e no quadro Trocando em Miúdos, conheça as leis que protegem obras artísticas e invenções. A ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, sediou o Seminário Internacional de Direito Ambiental. O evento ocorreu nos dias 8 e 9 de novembro e teve como tema a justiça social ambiental em um contexto de crise global. A cerimônia de abertura do 9º Diálogo Ambiental Constitucional e Internacional contou com a presença do diretor da ESMEC, desembargador Heráclito Vieira, que falou sobre a importância de promover eventos envolvendo a questão ambiental. O país e o mundo como um todo vive uma crise nessa área, uma crise climática com aquecimento global e que as perspectivas são de se tomar uma postura firme com relação à defesa do meio ambiente e à legislação ambiental. Caso contrário, nós marchamos para um declínio na civilização humana. Então, pode parecer algo retórico e genérico, mas eu acho que é uma questão concreta que diz respeito a todos nós, independente de militarmos na área do direito, trabalharmos com o sistema do judiciário especificamente, mas como cidadãos, como seres humanos, nos inteirarmos e tomarmos uma postura firme com relação à defesa do meio ambiente. A professora Susana Borràs, da Universidade de Tarragona, na Espanha, proferiu palestra sobre o papel do Estado e a necessidade de proteger a natureza de forma preventiva. Problemas tan importantes como el medio ambiente, cuestiones económicas, cuestiones sociales y culturales son de obligado diálogo en la universidad y que la universidad pueda ofrecer este diálogo a la sociedad y la sociedad pueda reflexionar. O seminário contou com parcerias de universidades do Brasil, de Portugal e da Espanha. Participaram representantes de instituições públicas do país, estudantes, magistrados, defensores públicos e demais operadores do direito. As questões ambientais, elas têm esse caráter de transterritorialidade, ou seja, a crise ambiental é uma crise universal. Então, esse evento internacional com esse debate de professores e lidadores do direito de vários países é importante, né? E também é importante o diálogo entre diferentes instituições. Nós ficamos bastante honrados com o convite de podermos também participar e traçar diretrizes de um diálogo necessário não só no dia de hoje, mas para o futuro também. Organizadora do evento, a professora de Direito Ambiental da Universidade de Fortaleza, Blaine Caula, disse que o encontro é uma oportunidade para a troca de experiências. A professora também proferiu palestra sobre uma análise da tragédia de Mariana. O diálogo ele surgiu em 2012 com a tentativa de aproximar essas três áreas jurídicas que estão realmente interligadas na própria Constituição Federal. O direito internacional ele intervém na ordem interna, lá no artigo 5º da Constituição, isso está muito claro. É feito inclusive o controle de convencionalidade e também o ambiental. Ele nasce a partir das convenções internacionais de 1972 e o direito constitucional, que é realmente um império, né, na ciência do direito. Então, o objetivo é esse, é que os juristas e todos os acadêmicos consigam dialogar essas três áreas e eu acredito que nós teremos uma efetividade maior das leis. Obviamente que a gente não pode deixar o Poder Judiciário fora de um evento que dialoga sobre os principais temas do direito. No quadro Trocando em Miúdos desta edição, vamos conhecer as leis que protegem as invenções e as obras artísticas no país. Camila Carneiro. Direito autoral e propriedade industrial. São esses os dois segmentos da propriedade intelectual, ou seja, daquilo que é produzido pelo nosso intelecto. Direito autoral protege obras literárias e artísticas, enquanto as invenções científicas são protegidas pela propriedade industrial. Hoje vamos entender quais os direitos, as regras e as principais leis que regem o assunto. O advogado Ramon Moreira explica quais as determinações da legislação sobre o tema e como obras intelectuais são protegidas. A Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610, que trata dos direitos autorais. O autor, a partir do momento que ele
ele publica, divulga por qualquer meio uma obra sua intelectual, né, ele já tem o direito autoral protegido, até que se prove o contrário. Embora não seja obrigatório o registro dos direitos autorais, é bastante aconselhável. Já na propriedade industrial é o inverso. A propriedade industrial, ela realmente exige o registro formal para a garantia. Então, assim, só são protegidas as marcas, patentes de utilidade, modelo de utilidade ou invenção, se forem realmente registradas. O advogado ressalta que tipo de obras podem ser protegidas, tanto no direito autoral quanto na propriedade industrial. São protegidas todas as obras artísticas, obras literárias, livros, revistas, poemas, músicas, audiovisual, fotografia, pintura, escultura, toda coreografia, desde que se possa traduzir de forma escrita, aquela coreografia, até essa possibilidade também existe. Já em relação ao direito da propriedade industrial, nós temos o registro das marcas, as patentes de invenção e de modelo de utilidade, temos também o registro das indicações geográficas, transmissão de tecnologia e também temos o registro de software, de computadores, que, embora seja protegido pelo direito autoral, também é registrado no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde são feitos os registros das propriedades industriais. Ramon Moreira destaca ainda que é preciso ter autorização dos autores para a reprodução de obras. Também explica quais as penalidades para quem viola essas regras, mas destaca que a lei estabelece um prazo máximo de proteção das criações. A violação dos direitos autorais ela é crime prevista no Código Penal, artigo 184. Então, a publicação, veiculação, transmissão, venda de obra intelectual não autorizada, prévia e expressamente, caracteriza esse crime. A internet e as novas tecnologias, de acordo com o advogado, têm dificultado o controle do uso indevido de obras. Aconselha-se inicialmente que todas as obras que sejam publicadas via internet sejam indicadas a autoria, certo? E também que sejam esclarecidos, naquelas obras, seja veiculada a informação de que a publicação, a retransmissão desautorizada configura crime. O Trocando em Miúdos fica por aqui. Se você tem dúvidas sobre o conteúdo de uma lei e gostaria de entender mais, envie sua sugestão para nós pelo e-mail imprensa@tjce.jus.br. Até logo! O consultor jurídico do TJCE, Nilson Aragão, lançou o livro Execução Jurisdicional em Tópicos. A publicação tem 321 páginas e foi dividida em 23 capítulos que abordam temas como penhora, títulos executivos, liquidação de sentenças e execução de alimentos. O consultor jurídico do TJCE e também professor Nilson Aragão conta que a ideia de fazer o livro veio do estímulo de alunos da graduação e pós-graduação. Isso é uma demanda antiga dos acadêmicos da graduação, que sempre pediam um livro um pouco mais didático, um pouco mais objetivo, e foi uma oportunidade com o novo CPC de também estudar e atualizar os conhecimentos com as novas regras, e nesse estudo, nessa produção, acabou aí saindo o livro de forma didática, elaborado em tópicos para facilitar uma consulta mais rápida, né? São parágrafos, cada um desses parágrafos aborda uma temática específica, uma controvérsia, um conceito ou uma questão de análise doutrinária. O lançamento do livro ocorreu no dia 8 de novembro, na pós-graduação da Universidade de Fortaleza. Na ocasião, o autor também proferiu palestras sobre inovações processuais do novo CPC para maior efetividade da prestação jurisdicional. Para a coordenadora do curso de especialização em Direito Processual Civil, Ana Vádia Feitosa, aliar teoria e prática é fundamental ao aprimoramento do saber. É de extrema relevância esses eventos para pós, para a escola de direito, porque a gente sempre tenta visar tanto uma linha acadêmica como uma linha de mercado, né? Por quê? Porque o perfil do nosso aluno é aquele aluno que já está atuando, né? Ele quer se atualizar, e com a entrada em vigor do CPC é nada mais pertinente do que a gente promover eventos como esse. Alunos da graduação e da pós-graduação estiveram presentes e elogiaram a iniciativa. Uma publicação dessa de primeira hora, com certeza, vai trazer uma grande contribuição. Temos com certeza buscar obras como esta para embasar e fortalecer o conhecimento para
para a carreira futura. A presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale, prestigiou o evento. Servidores do tribunal também participaram. O assessor jurídico da presidência, Luiz Lima Verde Sobrinho, destacou a importância do livro para a comunidade jurídica. O novo CPC ainda é muito recente e a comunidade jurídica carece ainda de publicações dessa natureza. Ressaltando que essa obra ela possui duas vertentes, tanto é uma obra voltada para o público acadêmico, estudantes, professores, como também para os profissionais, juízes, promotores, advogados. Então ela atende essas duas vertentes, daí a relevância dessa obra. No próximo bloco vamos falar sobre a atuação do Judiciário Cearense no mês nacional do júri. Voltamos já! Em novembro ocorre o mês nacional do júri, dedicado a acelerar o julgamento de crimes dolosos contra a vida. A cerimônia de abertura ocorreu no dia 1º de novembro, no 4º Salão do Júri da capital. A desembargadora Adelineide Viana, coordenadora do evento no estado, abriu os trabalhos. A magistrada também é gestora de metas da ENASP, Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Nós coordenamos os processos mais antigos, né? Então, nós fizemos um estudo necessário para agilizar esse tipo de processo, a fim de que a sociedade tenha uma resposta mais rápida desse tipo de crime. Em seguida, foi realizado o primeiro júri do evento, que este ano teve a duração ampliada de 1 semana para 1 mês. O Ceará, nos últimos 5 anos, cresceu exponencialmente o número de crimes de homicídios dolosos. E com isso a estrutura do júri das 5 varas ficou deficitária. Mas graças à preocupação do governador, a sensibilidade dele e da presidente do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria, nós podemos colocar um quadro maior que já está permitindo dar vazão ao número de processos de homicídios que estão tramitando atualmente no Estado. E com a implantação da Secretaria de Vara Única do Júri, já previsto agora para o início da gestão do desembargador Gleidson, alcançaremos um nível satisfatório de julgamentos. Foram priorizados processos de réus presos, sobretudo os mais antigos, e integrantes das metas da ENASP, que englobam todas as ações com denúncia recebida até 31 de dezembro de 2012. No total, foram agendadas 531 sessões do júri em todo o Ceará. A expectativa é atingir 85% de êxito. Em 2015, a segunda semana do júri teve 65% de sessões realizadas dentre as 365 agendadas. Para que o julgamento ocorra, é indispensável a participação do Ministério Público e do advogado de defesa ou defensor público. A maioria dos processos está no Fórum Clóvis Bevilacqua, que disponibilizou toda a estrutura necessária, além do reforço de juízes para as varas do júri. O Fórum tem dado todo o apoio, colocado juízes auxiliares para ajudarem nos julgamentos. Isso já vem ocorrendo há algum tempo, então cada vara do júri tem um juiz a mais auxiliar para fazer os júris dessa competência. Para dar mais detalhes sobre as ações do mês nacional do júri no Ceará, recebemos a desembargadora Adelineide Viana, que está coordenando o evento no estado. Seja bem-vinda. Obrigada. Desembargadora, quem promove o mês nacional do júri e que processos foram priorizados? O mês nacional do júri é de iniciativa da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP, e com parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério da Justiça. Foram priorizados os processos de réu presos, os processos da meta da ENASP e os processos que envolvem violência da mulher, né, processo de feminicídio, processos de policiais em função ou não, e processos homicídios ocorridos em bares ou nos arredores. E quantos processos foram pautados para esta edição do evento nas unidades da Justiça do Ceará? No último levantamento, foram informados para a ENASP 550 sessões de julgamentos, até o final do mês, 30 de novembro. Desembargadora, o Poder Judiciário conta com reforço de grupo de juízes para auxiliar na mobilização? Não foi preciso, porque este ano o Tribunal de Justiça, porque ele participa de um programa do Ceará Pacífico, que um dos objetivos do programa do Ceará Pacífico em nível estadual é justamente agilizar os processos
do Tribunal do Júri. E para isso, o Tribunal de Justiça, como um dos integrantes, através de uma resolução, criou 5 cargos de juízes auxiliares das 5 varas do júri. Mais 5 promotorias também foram criadas e 5 defensorias públicas. Então, nós estamos com 10 juízes, 10 promotores e 10 defensores públicos funcionando nas 5 varas privativas do júri em Fortaleza. Para 2017, o CNJ já programa criar um grupo de trabalho de magistrados como uma força-tarefa para auxiliar o interior. Então, esses juízes poderão ser nomeados pela presidência do tribunal para atuar em qualquer uma das varas da capital ou do interior. Quantos tribunais do júri foram realizados na edição do ano passado? Em 2015, nós tivemos a 2ª Semana Nacional do Júri, que ocorreu em abril. Foram pautados mais de 350 processos e realizadas 240 sessões. Mais de 65% das sessões pautadas foram realizadas. Alguns deixaram de se realizar porque ocorrem algumas coisas, assim como falta de um promotor, falta da defensoria, o preso não é apresentado. Então, essas coisas que ocorrem que a sessão tem que ser adiada. Desembargadora, as edições passadas foram realizadas no prazo de 1 semana, né? Desta vez foi dedicado um mês inteiro para essa força-tarefa. Por quê? Porque o CNJ entendeu que se era melhor para se organizar, tanto os magistrados como o Ministério Público, como a Defensoria Pública. E em que consiste a meta da ENASP, Estratégia Nacional da Justiça e Segurança Pública? A ENASP, ela tem várias metas, né? A principal delas é justamente os processos do Tribunal do Júri. O ano passado, a meta dela era julgar todos os processos que a denúncia tivesse sido recebida até 2009, dezembro de 2009. Este ano, a meta da ENASP, prevista para até o dia 31 de outubro de 2017, é julgar todos os processos que tiveram a denúncia recebida até o final de 2012, que começou no dia 1º de novembro, essa meta da ENASP. A cada meta vai diminuindo o prazo de julgamento desses processos, até que a gente alcance o objetivo mesmo da lei, que é cumprir aquele prazo previsto em lei, né? Porque o processo do júri ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é o processo que a gente chama de processo de conhecimento, onde são realizadas as provas, são colhidas as provas. É oferecida a denúncia, o réu é interrogado, as testemunhas são ouvidas, a vítima, e o juiz faz uma pronúncia, elabora uma pronúncia dizendo se o réu vai ou não ser levado a julgamento. E a segunda etapa é justamente a de julgamento. Existe um selo como forma de reconhecer o trabalho dos juízes que mais promoveram julgamentos? A ENASP trabalha com 3 tipos de selo. Um selo ouro, um selo prata e um selo bronze. O selo ouro e o selo prata, eles são entregues a todas as unidades judiciárias que cumpriram a meta da ENASP. Por exemplo, no meu gabinete, a meta da ENASP 1 é que eu julgue 80% dos processos que entrarem durante o ano de 2016. E assim, nas unidades judiciárias também, eles têm que cumprir essa meta. Quem cumprir esta meta atinge o selo ouro, ou quem chegar próximo dela, o selo prata. O selo bronze é destinado aos processos de júri. Então, para que o magistrado consiga alcançar esse selo bronze, ele terá que realizar, no mínimo, 15 sessões plenárias de júri. Além do mês nacional do júri, as comarcas do interior também promovem ações individualizadas de mutirão de julgamento. As varas dos júris, elas podem marcar júri o ano inteiro. O mês nacional do júri é um esforço concentrado, mas todos os juízes com competência de julgar os processos, os crimes contra a vida, eles podem marcar júri o ano inteiro. Basta que o processo esteja pronto para julgamento. Feita a pronúncia, o processo estando pronto para julgamento, ele pode designar a pauta da sessão do júri e realizar essa sessão. Para que os telespectadores compreendam melhor também, desembargadora, quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, instigação ao suicídio, aborto e infanticídio. Então, as pessoas que se envolvem nesse tipo de crime são obrigatoriamente levadas a júri popular? A júri popular. É a sociedade que julga, né?
O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre o mês nacional do júri. Decisão monocrática, decisão proferida por um único magistrado, o contrário de decisão colegiada. Estamos de volta. O assunto da entrevista é o mês nacional do júri. Nossa entrevistada é a desembargadora Adelineide Viana, que coordena o evento no estado. Desembargadora, a punição de crimes contra a vida não depende somente do judiciário. Que órgãos são essenciais para que um tribunal do júri aconteça? Todos os órgãos que pertencem à área da justiça criminal. Desde o SAMU, quando ele vai ali e constata o óbito, a PFOS com laudo, a Polícia Militar, que recebe a informação do homicídio, a Polícia Civil para a investigação do crime, o Ministério Público para o início da ação penal, a Defensoria Pública e o próprio magistrado para presidir as audiências e o Tribunal do Júri. Do Conselho de Sentença, né? E os servidores da Justiça como um todo. Como funciona o Tribunal Popular do Júri? O Tribunal Popular do Júri funciona com um juiz de direito na presidência e um conselho de sentença escolhido através de funcionários públicos, repartições, associações, repartições públicas. O juiz faz uma lista, um ofício solicitando o nome daquelas pessoas e durante o ano faz um sorteio, escolhe 25 jurados e aqueles 25 jurados passam a compor o conselho de sentença de cada vara. Então aqueles jurados comparecem a todas as sessões do júri e no dia daquela sessão o juiz sorteia 7 jurados para formar o conselho de sentença. E eles vão ficar encarregados de julgar aquele processo que está sendo apresentado. O Ministério Público ele pode recusar 2 jurados, a defesa também pode recusar sem dizer o motivo, e depois eles têm que alegar o motivo por que estão recusando o nome daquela pessoa para formar o conselho. Desembargadora, qual o papel do juiz nesse tipo de julgamento? O juiz ele conduz a sessão, ele é responsável também para explicar os jurados os quesitos que serão apresentados após as teses ofertadas pela defesa e pelo Ministério Público sobre o caso em julgamento. Então o juiz ele vai explicar aos jurados os quesitos e tirar qualquer dúvida deles. E também no final ele vai redigir a sentença de acordo com a decisão do Conselho, aplicando todas as condições do direito penal, porque o jurado, que é um juiz leigo que nós chamamos, ele não tem condições de elaborar uma sentença. Então o juiz, que é o juiz togado, né, fica encarregado de elaborar essa sentença dentro do que está previsto no Código Penal. E no fim ele vai proclamar o resultado do júri daquele dia, da sessão. Quem pode ser jurado? Qualquer cidadão brasileiro naturalizado, com bons antecedentes, alfabetizado, maior de 18 anos, coisa a maioridade civil é 18 anos, com boa conduta e que esteja no pleno curso dos seus direitos políticos. Um conjunto de esforços entre as instituições está sendo empreendido para fazer frente ao aumento dos índices de violência no estado. Uma das ações é o Ceará Pacífico. Qual o papel do Judiciário nesse esforço? O Judiciário, juntamente com o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança e o próprio Executivo, nós estamos criando um programa chamado Tempo de Justiça. Esse Tempo de Justiça é para agilizar os homicídios que tiverem a autoria identificadas. Então nós vamos dar celeridade a esses processos, sem esquecer os outros já existentes. Por isso é que essa força-tarefa que o Judiciário nomeou mais 5 juízes auxiliares, 5 promotores e 5 defensores, veio reforçar o nosso trabalho em relação a esse projeto Tempo de Justiça, que é para agilizar esses processos, visando justamente isso, dar uma resposta à sociedade nesses crimes de gravidade. E como fazer essa agilização? No nosso programa nós temos um monitoramento. O que consiste num programa que nós vamos monitorar a trajetória do processo, desde a hora que o crime acontece
até a hora que chega ao judiciário e é levado à sessão plenária. Isso acontece o seguinte, nós vamos saber quanto tempo ele demora na polícia para investigar esse crime, quanto tempo está no Ministério Público, quanto tempo está com a Defensoria, quanto tempo ficou na mão do Judiciário até chegar. Então nós vamos monitorar todos esses processos que tiverem a sua autoria identificada. Esse programa está previsto para iniciar provavelmente no início de 2017. Com esse monitoramento nós vamos poder cobrar de cada órgão a sua responsabilidade. Aí nós vamos evitar que esse processo fique parado. Por exemplo, se ele está parado na perícia, na PEFOS, então nós podemos cobrar da PEFOS que ela elabore de imediato o laudo que nós estamos necessitando para juntar o processo. Está parado no Ministério Público, nós podemos agilizar o Ministério Público para que ele realize aquelas diligências, aqueles pedidos que foram solicitados. Que cada órgão vai ser cobrado dentro da sua responsabilidade com esse monitoramento. Esse monitoramento vai ser uma coisa muito boa. O projeto piloto é para Fortaleza, mas depois a gente pretende expandir em todo o estado. Eu conversei com a desembargadora Adelineide Viana. Obrigada pela entrevista. De nada. Estamos sempre às ordens. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJCE Oficial. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.